mais enxuta do mundo. Se eu peço, por exemplo, um resumo de um livro e recebo 2 páginas de resumo, isso não é resumo. A minha tese de doutorado, por exemplo, foram 15 linhas de resumo para 220 páginas. Não há a necessidade de dar detalhes no resumo. Por isso que ele é objetivo. Você vai ler, fala assim, bom, mas qual é a ideia central? Quais são os elementos mais importantes? E aí você vai escrever no seu resumo. Portanto, para fazer um bom resumo, você precisa entender o texto que está lendo. Uma outra coisa, não há interferência do leitor. O que é isso? Você pode colocar, por exemplo, um tema super polêmico, o aborto. E o texto está dizendo que é a favor. Não é o momento de você emitir valor, uma reflexão sua. O resumo é o que o texto diz e pronto. Você não interfere, não comenta, não acrescenta nada, porque ele vai migrar para uma outra coisa, vai ser para um texto dissertativo, vai ser para uma resenha. Não pediu sua opinião, resumo. Se te perguntam qual a ideia central do texto, é o texto que diz e não a sua opinião, os valores que você coloca em cima disso. Então, não há avaliação, você não vai julgar, não vai dizer se concorda, discorda, isso é um outro tipo de texto e ele é curtinho. Se, por exemplo, você vai ter uma notícia, uma reportagem de 4 páginas, que saudade de reportagens, de notícias que sejam maiores, né? Você vai colocar o quê? Suas 6, 7 linhas de resumo ali no máximo. Você só vai dar para o leitor, olha, se você ler esse texto, você vai ver sobre esse tema e vai ter esses elementos, vão ter essas características e pronto. Não precisa ficar preocupado. A gente nessa cultura de ter dificuldade de escrita, a gente pensa, nossa, ideia tão boa, vou colocar várias vezes. Não, justamente para ele ser algo extremamente objetivo, colocou uma vez, já está lá, não repita a ideia, não coloque a mesma coisa por palavras diferentes. Técnicas, é o que eu já falei, a primeira coisa é entender o que você leu. Mas de imediato existem algumas estratégias, por exemplo, o título do texto, que geralmente ele já dá a direção, o assunto e a direção que vai ser dada a esse assunto, isso num bom texto. E já fica a dica de escrita também, o seu título, ele já tem que anunciar para o leitor sobre o que você vai falar e em qual perspectiva. Por isso, entenda o texto, busque no título já informações que provavelmente serão informações relevantes do texto. Primeira coisa, do que ele está falando? Bom, até agora eu sei que está falando do aumento da Covid. Está falando dos processos de vacina. Você vai pegar o tema central, é aquele geralzão. Quando você lê algo, aquilo que fica na sua memória, geralmente são as ideias mais importantes. Por quê? Porque um bom texto, ele retoma, ele faz um encadeamento de ideias. E aí dá uma estrutura coesa, coerente para o texto. Você leu, o que ficou na sua memória provavelmente é o que foi mais recorrente no texto, e isso vai te ajudar na hora do resumo. Então, você identificou o tema central, aí você vai ver, tá, este é o tema, mas qual o posicionamento do jornalista, do autor em relação a esse tema? O que ele pretende defender? Se eu colocar, por exemplo, os remédios que estão surgindo para o tratamento de dores crônicas. Aí eu vou falar, por exemplo, da cannabis medicinal. O que acontece? Eu concordo com isso, então eu já vou colocar que o uso da cannabis medicinal pode ser extremamente produtivo, olha o vocabulário positivo em relação ao assunto, ou é extremamente pernicioso porque isso pode ser o portal para o uso de outras drogas. Você já foi para uma direção diferente. Perceba então o que o autor quer ao final que você termine pensando. Qual é a tese dele? O que ele quer te fazer pensar? Identificou essa tese? Já ficou pouca coisa para terminar o resumo. Você vai, o tema, qual o posicionamento que esse texto pretende na apresentação desse tema. Você ficou com raiva? Você ficou feliz? Você concordou? Você discordou? A tese vai estar circulando aí. Busque recorrências, palavras-chave. Sabe aquelas palavras que mexe e vira estão sendo retomadas no texto? Que toda hora você vê essa palavra ou uma colocação diferente, mas que está ali no mesmo ambiente. Ali você vai ter as ideias centrais. Num resumo, por exemplo, como você tem que fazer algo muito objetivo, muito curto,
Num texto dissertativo, numa resenha, que você está colocando exemplos para fundamentar, para tornar mais concreta a sua ideia, são fundamentais ali. Mas no resumo, o importante é a ideia central. A comprovação, a exemplificação não entram no resumo, a não ser que a situação que é aplicada faz parte da tese, da ideia central do texto. Não coloque os exemplos, por exemplo, a gente já trabalhou com a ideia de paráfrase, de citações em outro vídeo. Se você viu que aquilo já foi repetido, já foi dito várias vezes, com pouco avanço, corta. Pegue só aquilo que você ainda não tinha anotado na duração do texto. Obviamente, ler o texto todo, identificar as recorrências do que ele fala e qual a direção para que ele leve esse assunto. Eu separei um texto da revista Exame, bem recente. O ideal é que a gente lesse o texto inteiro primeiro, mas eu já vou lendo o texto e fazendo os recortes para exemplificar a ideia desse processo de resumir. Bom, olha só o título da matéria. Plataformas devem ser responsabilizadas por fake news, diz Maia. Fake news é uma expressão estrangeira, que são notícias falsas, e acabou pegando aqui como algo cultural. Ao invés de falar notícias falsas, as pessoas falam fake news, parece que fica mais claro nesse nosso ambiente. Mas eu já sei que Maia trabalha no nosso congresso, já sei que essas plataformas aqui provavelmente são as de mídia e que ele quer que elas se responsabilizem pela divulgação das fake news. Basicamente, o resumo do texto já aparece ali no título, boa parte da direção que ele tem que tomar. E lembre-se, isso é uma boa ideia também quando você for escrever o seu. Já começa assim com uma citação do Adriano Machado, da Reuters. Como qualquer meio de comunicação, vai ter que se criar um caminho para que tenha responsabilidade. Quais são as palavras-chave aqui? Comunicação e responsabilidade, que são as duas conexões que o texto vai querer fazer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta terça-feira que o projeto de lei de combate às fake news provavelmente será votado ainda este ano na Casa e deve incluir alguma forma de responsabilização das plataformas das redes sociais. A importância é projeto de lei, né, já está vindo, o presidente da Câmara disse que é um projeto de lei, vai trabalhar contra as fake news dentro das redes sociais. São as ideias-chave que você vai tirando ali, que você fala, isso aqui, para a pessoa que não leu o texto, mas para ela ter uma dimensão do que ele vai falar, isso é importante. Esses probleminhas de escrita aqui não são meus não, tá? Isso aqui são da reportagem. De acordo com Maia, é preciso criar alguma responsabilização por conteúdos falsos ou que causem desinformação, além de ataques por meio das redes sociais, como acontece com quaisquer outros meios de comunicação. Observe que a ideia de responsabilização é retomada, né? E se é retomada é uma ideia forte, é uma ideia importante no texto. E ele fala que essas fake news têm que serem observadas, né? De novo, a ideia da responsabilização, a ideia das fake news. Plataformas sempre vão dizer que não tem responsabilidade, mas como qualquer meio de comunicação, vai ter que se criar um caminho para que tenha responsabilidade também, afirmou durante um webinar organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Tá mal escrito, não é meu, viu, gente? Se fosse meu, essa notícia estava melhor escrita. Bom, então aqui de novo, retoma a ideia das plataformas e aí retoma a ideia de responsabilização. As plataformas dizem que não tem nada a ver com isso, mas de agora, de acordo com esse projeto de lei, elas também vão ter que ser imputadas quando há alguma notícia falsa, algum elemento que não seja verdadeiro, seja divulgado. Você viu que aqui eu nem coloquei nenhuma outra palavra-chave porque repetiu. E está falando de circunstâncias, onde foi, qual foi o mecanismo de comunicação. Não são referências relevantes para a ideia central aqui nesse texto. Você não precisa acrescentar isso no resumo. A não ser que, por exemplo, uma palestra feita pela Fundação Getúlio Vargas, e aquela Fundação Getúlio Vargas faz parte do projeto, interfere de alguma forma, houve uma revolução ali dentro, uma entrada de manifestantes, só se o lugar assumir alguma relevância no texto, tá bom? A responsabilização judicial das plataformas digitais é um dos pontos mais polêmicos do projeto da lei das fake news, aprovado pelo Senado e que agora está sendo analisado pela Câmara. Meios como Facebook,
Twitter e WhatsApp, alegam que não podem ter a responsabilidade de decidir ou não o conteúdo e que o material é de responsabilidade do usuário. De novo, a palavra da responsabilidade, de novo, o combate das notícias. Você tem, então, essa repetição de ideia. Você disse uma vez isso aí, pronto. O restante do texto está só retomando com poucos acréscimos a respeito disso. Então, ele nomeou algumas mídias sociais e dizem, olha, a gente quer responsabilização, porque elas não assumem. Viu como vai ficar fácil esse resumo, porque foi só uma questão de oposição? As plataformas, claro, vão sempre jogar que não tem condições de resolver e que tudo é contra a liberdade de expressão e um risco para a democracia. Mas eu acho que um risco de uma solução para a democracia e para a liberdade é muito maior. A forma como as pessoas são atacadas e ameaçadas é muito mais grave para a democracia que a tentativa de avançarmos em um debate plural em relação a isso, defendeu. Existem algumas palavras-chave que a gente tenta fazer o discurso do isentão. A gente quer fazer uma regulamentação, mas numa sociedade plural, observando. É uma ideia de tentar já combater, já na expectativa do que o outro vai rebater em relação à liberdade de expressão, à censura. Um bom texto dissertativo, ele faz isso também. Ele prevê as falhas ou os elementos que o leitor vai perceber e você já resolve antes. Então, agora aqui a gente tem uma informação nova, porque existe uma alegação de que esse controle é censura. E o contra-argumento é de que os ataques e as ameaças são um risco maior para a democracia. Maia indicou ainda que o texto da Câmara deve manter um dos pontos aprovados no Senado e criticados pelo WhatsApp, o que obriga a rede de mensagens a manter a rastreabilidade das mensagens para que se possa chegar à origem. A plataforma alega que é uma forma de controlar os usuários. Maia, no entanto, defende que essa medida é necessária para que seja possível chegar, caso necessário, na origem das informações falsas e aos possíveis financiadores. Responsabilização a gente já sabe, que existe a ideia de censurar ou não. Agora, a ideia nova que surgiu nesse parágrafo é de rastrear a origem das notícias, das mensagens que são enviadas. Então, a gente já marca a palavra-chave aqui, porque o restante já havia sido marcado nos parágrafos anteriores. Os deputados estão trabalhando. Vamos ver se nas próximas semanas construímos um texto que possa chegar nos financiadores, afirmou. Segundo o presidente da Câmara, as ações recentes do Supremo Tribunal Federal, que toca o inquérito para investigar informações falsas e ataques à corte e seus ministros, mostrou que ações desse tipo diminuem quando se aumenta o risco de ser penalizado. A gente já quer chegar na origem, já existe um projeto de lei que está sendo trabalhado para investigar qual a informação nova que a gente ainda não havia retomado, que não havia colocado. Penalização. Responsabilização, penalização estão dentro do mesmo ambiente semântico, do mesmo ambiente de sentido. Está aqui. No próximo parágrafo, Maia afirmou que hoje as redes sociais são usadas para tentar calar com ameaças posições divergentes. Apesar disso, o presidente da Câmara disse continuar acreditando que esse tipo de ação, somada às notícias falsas, não teria sido decisiva na eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Mas disse que grupos radicais podem influenciar daqui para frente se não houver regras claras. Em 2019, esses movimentos radicais que apoiam o presidente criaram dinâmica própria e não tenho dúvida que vão tentar influenciar. Se não houver regras claras, vão ter um impacto muito grande, diz. Aqui é aquele momento, que é malicioso. Então ele diz que é para ter um controle, porque elas podem interferir numa próxima eleição, mas para ele ser o isentão, ele fala, não, mas na anterior não aconteceu, é só se for agora. E ele ainda deu uma alfinetadinha no movimento dos bolsonaristas. Esses são elementos que estão implícitos no texto, estão lá. Mas a gente já começa, nessa busca pelos implícitos, de fazer uma interpretação que vai levar a uma argumentação, uma contra-argumentação, e ainda não é o espaço disso no resumo. Então, tirando todas as reentrâncias, as camadas de informação, de posicionamentos, a gente separa o quê? Que tem que haver regras claras, porque elas podem interferir no processo eleitoral. Não interferiram, não usei esse verbo no passado, para concordar com o texto.
O projeto foi aprovado pelo Senado em 30 de junho e enviado para a Câmara. A Casa criou um grupo de trabalho para sugerir modificações no texto dos senadores. Segundo Maia, a proposta do grupo deve ser entregue em 2 semanas e será possível avançar para a votação do texto em até um mês. Será bem antes do final do ano, isso com certeza, afirmou. Como a gente está falando de projeto de lei, a gente fala de quando? Para o seu leitor saber, mas isso é do ano passado, 2019, 2018, início de 2020, quando é? Então, vocês viram que no resumo você busca as palavras-chave, a gente foi parágrafo a parágrafo. Se tivesse a possibilidade, né, façam isso em casa, ler o texto todo e depois vir destacando, fica muito melhor, porque você já tem uma guia ali na leitura do texto inteiro primeiro. Vai buscando ali as informações que são recorrentes, que já foram ditas de outra forma, levanta essas palavras-chave e aí você vai para o resumo. Existe aqui um exemplo, não é a única possibilidade de escrita, mas as ideias centrais têm que estar lá. A maneira como é escrita pode diferenciar de cada um. Numa sala de 40 alunos eu posso ter escritas diferentes, mas todos eles vão ter que conter as mesmas ideias centrais. Aí sim o resumo está funcionando. Por exemplo, o resumo de tudo que a gente acabou de ler. Há um projeto de lei, que a gente viu como palavra-chave, aprovado pelo Senado em 30 de junho, a gente separou como a data, que propõe, olha só as palavras, responsabilização criminal e rastreabilidade de mensagens no combate às fake news. Responsabilização, fake news, combate. Meios como Facebook e WhatsApp também deverão ser responsabilizados pelos conteúdos veiculados em suas plataformas. Não é só o usuário mais. Ó, de novo, a ideia de responsabilizar as plataformas. Maia, porque é um texto que é todo feito das citações dele, e esse nome é importante, porque ele está dentro desse jogo político para esse projeto de lei. Acredita, lembra da polêmica? Que não haverá restrições à liberdade de expressão, mas um controle das ameaças e ataques que poderão, no futuro, interferir, inclusive, no processo eleitoral. Data, projeto de lei, responsabilização, rastreabilidade, não haverá censura, um controle de ameaças que podem interferir na eleição. Essas são as ideias centrais, elas têm que aparecer. Agora, como você vai ordenar, escrever, aí isso é um processo de escrita seu. Lembre-se sempre que o máximo que você conseguir trabalhar a sua frase para ter o máximo de informação dentro dela, melhor. Porque não é porque o resumo é curtinho que ele tem que ser telegráfico. Frases desconectadas umas das outras, as ideias desconectadas. Ele tem que ter fluxo, ele tem que estar dentro de um projeto discursivo. E sejam felizes mesmo quando não parecer possível. Porque às vezes não parece, mas se a gente não tentar, né?